inteligência artificial generativa, ela está em todo o lugar, não é mesmo? Mas a grande questão é, será que estamos usando todo o potencial dela? A proposta aqui é justamente essa: sair do uso casual e transformar essa ferramenta numa habilidade realmente poderosa, principalmente para quem vive de pesquisa. Vamos nessa? Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. A IA não é mais uma tecnologia de nicho, né? Ela virou uma força da natureza, com um crescimento assim, explosivo no nosso dia a dia. E os números são de cair o queixo. Olha só este gráfico. Ele mostra a dimensão do que estamos falando. Pensa bem, o Instagram levou 30 meses para bater 100 milhões de usuários. O TikTok, que já foi um fenômeno de velocidade, precisou de 9 meses. Agora, o ChatGPT, apenas 2 meses. 2! Isso não é só rápido, é uma mudança total de paradigma no ritmo em que uma tecnologia é adotada. E claro, essa velocidade toda, quase um atropelo, levanta a pergunta que vai ser o fio da meada da nossa conversa. Com uma ferramenta tão potente, se espalhando tão rápido, será que a gente tem mesmo o controle de como ela está sendo usada? Para ter esse controle, o primeiro passo é olhar além da fumaça, do hype. Vamos tentar desmistificar o que de fato acontece por trás da tela dessas ferramentas que parecem mágicas. Porque, vamos combinar, quando se fala em IA, a primeira imagem que vem na cabeça de muita gente é algo como o HAL 900 de 2001, aquela consciência eletrônica, sabe? Só que a realidade, pelo menos por agora, passa bem longe disso. E aqui está o ponto-chave para entender tudo. Os modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs, não são um cérebro pensando. Pense neles mais como um supermestre da estatística. A única função deles é prever qual palavra tem a maior probabilidade de aparecer em seguida, com base em bilhões, trilhões de exemplos que ele já viu. É por isso que tem especialista que chama de papagaio estocástico. Ele repete padrões de um jeito muito sofisticado, mas sem entender o significado por trás. E como essa mágica acontece? Bom, primeiro, esses modelos são alimentados com uma quantidade de texto que a gente nem consegue imaginar, vinda da internet inteira. Segundo, eles usam uma coisa chamada arquitetura transformer, que é genial para sacar o contexto e o peso de cada palavra na frase. Mas o pulo do gato é este: eles não compreendem o que estão dizendo do jeito que a gente compreende. Eles são, na verdade, especialistas em reconhecer e replicar padrões. E entender isso é fundamental para saber por que, às vezes, eles erram feio. E este gráfico aqui dá uma bela pista de onde vem o conhecimento deles. Olha o caso do GPT-3, 60% dos dados são de uma varredura geral da web. Outros 22% vêm de links compartilhados no Reddit. Isso diz muita coisa, né? A qualidade da resposta da IA é um espelho direto da qualidade dos dados que a alimentaram. Se a fonte tem preconceito, erro, desinformação, a IA pode muito bem aprender e replicar tudo isso. Com essa base bem entendida, a gente já pode pensar de um jeito mais crítico, mais produtivo. Vamos virar a chave. Parar de pensar em inteligência da máquina e focar em utilidade da máquina. O neurocientista Miguel Nicoleles tem uma visão bem provocadora sobre isso. Para ele, o próprio termo inteligência artificial já está errado. Não seria artificial, porque fomos nós humanos que criamos, e não seria inteligente no sentido biológico, porque inteligência de verdade nasce da interação com o mundo real. É uma forma excelente de colocar a tecnologia no seu devido lugar. Então, a grande falácia é essa obsessão com a inteligência de máquina, essa tentativa de imitar um ser humano. A abordagem muito mais poderosa é focar na utilidade da máquina. A pergunta certa não é como ela pensa, mas sim como essa ferramenta pode complementar o que eu já faço e me tornar mais produtivo, mais criativo. E para usar bem qualquer ferramenta, a gente precisa conhecer os defeitos dela, certo? As IAs podem alucinar, ou seja, inventar fatos com uma confiança absurda. Elas também espelham os vieses dos dados em que foram treinadas. Podem, sem querer, plagiar conteúdo. E muitas vezes o processo de tomada de decisão delas é uma caixa preta. A gente não sabe como a resposta foi gerada. É crucial ter tudo isso em mente. Certo. Já entendemos a teoria, as limitações, agora vamos para a prática. Como é que a gente se comunica direito com a IA para extrair os melhores resultados possíveis? A chave do tesouro, pessoal, está na arte de construir um bom prompt. E existe um modelo, quase uma receita de bolo que funciona muito bem.
Um prompt mestre tem 5 elementos essenciais: atribuir um papel para a IA, definir uma tarefa bem clara, dar o contexto necessário, especificar o formato da resposta e, por fim, indicar quem é o público daquele texto. Esse primeiro passo, o de atribuir um papel, é de um poder que muita gente subestima. Em vez de falar com um assistente genérico, a gente pode dizer: haja como um professor universitário especialista em relações internacionais. Isso, na hora, já calibra o tom, o vocabulário e o foco da resposta. É outra coisa. Depois, vem a clareza na tarefa e no contexto. Não adianta pedir para falar sobre economia. É muito melhor pedir para analisar o impacto da taxa de juros na inflação brasileira nos últimos 2 anos. Aí a especificidade é a nossa maior aliada aqui. Vamos ver um exemplo bem prático. Um prompt vago do tipo pesquise sobre IA e democracia vai gerar, invariavelmente, um resultado genérico superficial. Agora, olha a diferença de um prompt específico. Ele não só dá uma tarefa clara, conduz a uma investigação sistemática, como também oferece contexto, processos deliberativos democráticos e ainda limita o foco. Ao dar um caminho tão bem desenhado, a qualidade da resposta, ela sobe de nível de uma forma absurda. E essa mesma lógica da especificidade vale ouro na hora de definir as fontes. Pedir apenas por referências acadêmicas é muito pouco. É muito, mas muito mais eficaz direcionar a IA, criar uma hierarquia de fontes confiáveis, pedir para ela priorizar artigos revisados por pares, depois publicações de centros de pesquisa. Isso garante um resultado infinitamente mais robusto e confiável, essencial para qualquer trabalho sério. Ok, agora que a gente já domina a arte do prompt, vamos expandir o kit de ferramentas. Porque, além dos chatbots mais famosos, existem IAs projetadas especificamente para o mundo da pesquisa. O Perplexity é um ótimo exemplo. A grande sacada dele é esse filtro acadêmico, que está destacado aí. Isso é um divisor de águas. Por quê? Porque ele concentra a busca só em artigos científicos e bases de dados, limpando todo o ruído da internet. É como ter um assistente de pesquisa que já sabe onde encontrar as fontes que realmente importam. Outra ferramenta fantástica é o SciSpace, a possibilidade de subir um artigo e literalmente conversar com ele. Isso muda o jogo da revisão bibliográfica. Dá para perguntar: quais foram os métodos usados nesse estudo? Ou resuma as conclusões em 3 tópicos. Isso não só economiza um tempo precioso, mas permite uma compreensão muito mais profunda e interativa do material. É uma aceleração de análise que era impensável até ontem. E no fim das contas, o ponto central é este. A IA generativa, quando usada com técnica e criticidade, não é só um atalho. Ela é uma verdadeira superpotência de pesquisa. Hoje, a gente tem as ferramentas para fazer perguntas mais profundas, mais complexas do que nunca. A questão final não é mais sobre a tecnologia, mas sobre nós. Será que estamos prontos para as respostas que vamos encontrar? A reflexão fica no ar.